Fala galera, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Hoje a gente vai dar continuidade nos materiais anteriores que a gente viu, que fala sobre as potências econômicas. Acredito que os senhores e as senhoras lembram que a gente conversou especificamente sobre os Estados Unidos da América, que é a maior potência econômica na atualidade. E hoje nós vamos basicamente falar sobre outras duas potências. A ideia aqui, a sequência que nós estamos seguindo, é fazendo análise sobre continentes. Então a gente viu todo o histórico, né, dos Estados Unidos, vimos quais foram os elementos que contribuíram para que ele se tornasse a maior potência econômica da atualidade e também conhecemos alguns aspectos atuais voltados principalmente ao setor industrial e também da agropecuária do país. Agora a gente sai da América e vamos para a Europa, onde nós vamos conhecer três grandes potências econômicas que ficam no continente. Hoje nós vamos falar sobre a Alemanha, sobre o Reino Unido e em materiais futuros nós vamos falar sobre a França e saindo da Europa indo para a Ásia, falar sobre o Japão, que seria basicamente onde nós terminamos essa viagem sobre as maiores potências econômicas na atualidade, tá? Então, desde já, fica aqui o meu abraço, fica aqui as minhas considerações em reforçar que eu tô doido que a gente retorne logo, mas claro, com responsabilidade. A gente precisa, né, de certa forma, ter esses cuidados, mas a verdade do fundo do coração é que a gente retorne logo para a nossa escola, para a gente poder ter aquelas nossas aulinhas presenciais. Enquanto isso não acontece, não é possível, a gente vai se virando aqui à distância, vai ficar aqui o meu abraço e um cheiro muito grande para todo mundo, tá, galera? Ó, não esqueçam, né, de que aqui no canto a gente tem o nosso QR Code, que será exatamente a imagem que vocês estão vendo aqui projetada, feito com muito carinho, tá, galera? Dá um resumo bem bacana daqueles pontos principais que vocês precisam considerar, beleza? Então, não esquece, né, de baixar a imagem com maior qualidade, mas se vocês quiserem fazer um print da tela também fica à vontade. Nos comentários deixem a frequência de vocês para que eu possa ter o controle de quem está e de quem não está assistindo os vídeos. E se tiver alguma dúvida, ó, manda para mim aqui no Zap, que a partir do momento que vocês estão assistindo aí essa nossa aula, eu vou estar aqui à disposição para tirar todas e quaisquer dúvidas que vocês precisam ter, beleza? Então, ó, vamos para o material, que é para esse vídeo não ficar muito longo, né? Esse também é um detalhe importante, beleza? Então vamos lá. Bem, galera, como eu havia falado, o nosso material hoje ele fala sobre as potências econômicas. A gente já havia estudado sobre os Estados Unidos da América, fazendo todo um contexto histórico e trazendo para a atualidade, e entendendo principalmente por que os Estados Unidos se tornou, especialmente a partir do século XX, a maior potência econômica da atualidade. E hoje nós vamos conhecer mais dois países que também se destacam como grandes potências, tá? Só que dessa vez a gente sai do continente americano e vai dar uma voltinha lá no continente europeu, que é onde ficam esses dois países aqui do material, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a Alemanha. Vamos, assim como fizemos no material anterior, fazer uma pequena referência histórica sobre o país, né? E entender na atualidade como que o país ou quais as características do país apresenta para ser considerada a maior potência econômica do continente europeu. Terminando aqui uma breve análise sobre a Alemanha, a gente vai falar sobre o Reino Unido, tá? Da mesma forma entender contexto histórico e trazer para a realidade
para que a gente possa sempre manter esse padrão do modelo, né, de estudo que a gente está fazendo sobre essas potências, beleza? Então vamos começar aqui pela Alemanha, tá? Vou dar um zoom aqui bem bacana para que vocês possam acompanhar com mais clareza, tá? Deixa eu só também aqui... Pronto, aqui já deu certo. Vocês viram que eu estava mexendo na canetinha para poder as coisas ficarem melhor na hora de marcar. Então assim, galera, o primeiro ponto que a gente precisa considerar é que a Alemanha ela é considerada a quarta economia do planeta. Tá? Então, na atualidade, se a gente for analisar apenas o aspecto econômico em si, a gente teria os Estados Unidos, logo na sequência a gente teria a China, na sequência o Japão e posteriormente aparece a Alemanha como quarta potência econômica mundial. Tá? Um outro ponto interessante da gente também perceber é que a Alemanha ela tem um processo de industrialização atrasado em relação às outras potências econômicas que nós conhecemos. Então, dentro da Europa, a Alemanha só se industrializou posterior à Inglaterra, e especialmente aí se tratando do Reino Unido, e da França. Ou seja, enquanto França e Inglaterra se destacavam já na primeira revolução industrial, né, a Alemanha, assim também como os Estados Unidos, só vai surgir como uma grande potência industrial a partir da segunda revolução. Tá? Então esse é um ponto também que a gente precisa considerar. Porém, né, o atraso histórico em relação à industrialização, quando comparado com outros países da Europa, não fez com que a Alemanha ficasse para trás, pelo contrário. Hoje, inclusive, é o país europeu com maior nível de industrialização. Né? Então, você consegue perceber que mesmo saindo atrás dessa corrida industrial, hoje ela se configura como a maior potência industrial dentro do continente europeu. Tá? Toda essa força, né, todo esse destaque a partir da segunda revolução, ela está ligada principalmente ao momento histórico de unificação, tanto territorial como também política, que ocorreu na Alemanha, após um episódio, digamos assim, histórico, né, de conflito, que historicamente é conhecido como Guerra Franco-Prussiana, onde ela teve como principal rival a França, tá? Então, nesse conflito, a Alemanha ela sai vitoriosa e aí ela começa a ter algumas vantagens, né? Por conta da sua exitosa, né, participação no conflito, tá? E um ponto importante que vai ajudar a Alemanha a se tornar uma grande potência europeia, né, nesse momento, é a vitória dela em relação à França. E isso fez com que a Alemanha passasse a ter posse de importantes reservas, né, minerais, principalmente de ferro e também de carvão, em relação à França. Então ela toma da França, ela passa a ser dona da região conhecida como Alsácia e Lorena, que são duas regiões ali, fronteira Alemanha com a França, que são muito ricas em carvão e minério de ferro. Então é a partir desse momento que a Alemanha ela passa a investir, digamos assim, na indústria e, consequentemente, se tornar uma grande potência durante a segunda Revolução Industrial. Então a conquista, né, dessas duas províncias, Alsácia e Lorena, faz com que a disponibilidade de recursos seja muito considerável para a Alemanha nesse momento, e somando essa grande disponibilidade com o tipo de transporte utilizado no país, que é o fluvial, vai fazer com que a indústria ela desponte. E ela desponte principalmente em duas regiões, né, digamos assim, cortada por rios importantes dentro da Alemanha, que é o rio Reno e o rio Ruhr. Tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar. Que a Alemanha, mesmo começando atrasada em relação a outras potências, essa vitória, né,
na Guerra Franco-Prussiana foi fundamental para que a Alemanha se tornasse uma grande potência, tá? Ela, ao ganhar o conflito, a sair vitoriosa do conflito, ela vai ter posse da província, né, de Alsácia-Lorena, que é uma importante região, principalmente de reserva de carvão e também de mineral, aliada com o seu transporte, o seu sistema de transporte, que é o considerado mais barato, né, do mundo, investimento muito baixo, faz com que a Alemanha ela desponte durante a Segunda Revolução Industrial, como eu já havia falado. Historicamente falando, galera, a Alemanha ela nunca teve, digamos assim, condições favoráveis quando a gente coloca dentro desse contexto de desenvolvimento econômico as guerras mundiais, tá? Então é importante destacar que a Alemanha participou das duas guerras mundiais. Nos dois momentos saiu derrotado desses grandes conflitos, além de basicamente todos esses conflitos se desenvolverem num continente europeu e consequentemente na Alemanha, né? Então esses são alguns pontos que a gente precisa considerar: a participação nas duas guerras, a perda nas duas guerras e ainda o fato desses grandes conflitos se desenvolverem no seu território. Então isso aí gera uma série de danos, não só físicos, nem materiais, mas também humanos, que vai afetar a continuidade do desenvolvimento industrial do país, tá? Que é basicamente o que eu coloquei nesse texto, ó. As duas grandes guerras, elas vão ser responsáveis diretas, tá, pela estagnação da indústria alemã. Então, era uma indústria que vinha dando certo, principalmente depois do conflito, né, franco-prussiano, mas aí o acontecimento da primeira e posteriormente da segunda guerra vai gerar um momento de estagnação, tá? Isso também vai trazer como consequência, né, uma série de problemas e graves problemas, tanto no aspecto político, econômico e também social. Isso gera, como eu já havia falado anteriormente, um dano, né, voltado à economia, que basicamente vai resultar nesse empobrecimento econômico do país, além da destruição física, né, estrutural que o país vai sofrer. Claro, as vidas, né, eu não coloquei aqui, mas também é algo que a gente precisa considerar. A quantidade de vítimas por conta desse conflito também é algo bastante, digamos assim, importante de ser destacado, né? Porque você leva em consideração mercado consumidor, mão de obra e vários outros elementos, tá bom? Além dessas perdas, né, além desses problemas voltados à economia, à estrutura e a pessoas, a Alemanha também vai ser penalizada por ter sido derrotada, com severas punições, né? Dentre elas, uma vai ser a sua perda da região, tão importante para a indústria alemã, de Alsácia-Lorena. Então, ela teve que devolver para a França essas duas províncias, né? Além de pagar grandes quantias de indenização para os países vencedores do conflito, a redução dos seus exércitos e também dos armamentos. Tá? São punições sofridas pela Alemanha por ter perdido essa guerra. Ela também, de certa forma, né, vai ter uma divisão do seu território. Acredito que se vocês puxarem um pouco para o conhecimento da disciplina de história, vocês entenderão isso aqui, que é uma consequência principalmente da Segunda Guerra, da perda da Segunda Guerra, quando a Alemanha ela passa a ser dividida em duas, né? Que nós chamamos de um lado capitalista e um lado socialista durante o período da Guerra Fria, que essa separação vai ganhar assim uma simbologia histórica, que é a construção do Muro de Berlim, né? Então, do lado oeste, esse lado aqui mais voltado para a América, né? A esquerda ali, se a gente dividir a Europa, vai ser oficializado como Alemanha Ocidental, e o lado leste, mais voltado para a Ásia, vai ser considerado como Alemanha Oriental, né? Então, a partir dessa divisão vai haver uma grande diferenciação, né, dentro do país, só ressaltando que o lado ocidental
ele vai se tornar mais rico, mais desenvolvido, adotando o sistema capitalista e que tem uma grande parceria com os Estados Unidos, já que o país era o cabeça, né, o grande defensor do capitalismo. E do lado oriental ficou adotado o sistema socialista, claro, com menor nível de desenvolvimento e que era apoiado pela antiga União Soviética, né? E aí a junção formou historicamente o que nós chamamos de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então esse também foi um outro problema que acabou atrapalhando a indústria, essa divisão em duas Alemanhas, com filosofias diferentes, né, no período da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1990, nós vamos ter a reunificação, tanto do território como da política, ou seja, um ano anterior, 89, vai ter a queda do Muro de Berlim, posteriormente o fim da União Soviética e, consequentemente, com a queda do muro, a unificação da Alemanha. Então não haverá mais essa divisão que a gente acabou de citar. Isso em 1990, né? E aí com a unificação, com a reunificação, porque ela já tinha sido unificada lá naquela guerra franco-prussiana que eu falei, vai vir o desafio de tentar equiparar, superar os problemas, tanto econômico como também social, gerado por essa divisão, né? Durante a Guerra Fria. Lembrando que ainda hoje, a parte leste da Alemanha ainda é a parte que apresenta grandes problemas, do ponto de vista alemão, é claro. Tanto voltado à economia como também ao lado social, tá bom? Então ainda não digamos assim, ainda não foi possível a Alemanha resolver essas diferenças históricas durante a Guerra Fria 100%, né? Ainda você consegue perceber alguns probleminhas ligados à economia, ao social, do lado leste do país, tá bom? Também houve, pós esses conflitos e pós essa reunificação, o desenvolvimento de algumas áreas que antes estavam sucateadas, estagnadas, né, em relação à indústria. O país passou a investir em recursos minerais, energéticos e também no sistema de transporte dessas áreas e fez com que essas áreas conseguissem desenvolver significativamente dentro do cenário industrial e também tanto nacional como também mundial, tá? E essas áreas elas passaram a sustentar o grande parque industrial que a Alemanha possui hoje e que é responsável praticamente por um pouco mais de 1/3 do seu PIB, né? Estudos recentes, antes da pandemia, é claro, importante destacar, a indústria alemã era responsável por quase 35% da economia do país. Isso é um ponto importante que vocês precisam considerar. Aqui eu coloquei duas imagens, né? Essa imagem aqui do lado é exatamente mostrando a área que fica Alsácia e Lorena. Nessa parte mais de baixo, mais do sul, esse pontinho vermelho aí, tá, galera? Ele se refere a Alsácia e mais acima, Lorena, tá bom? De certa forma, essa região que sempre foi e sempre voltou para a Alemanha e para a França, hoje, por conta da União Europeia, existe um acordo e os dois países exploram as riquezas minerais e econômicas das duas regiões, né? Dentro de um acordo. E aqui era a divisão das duas Alemanhas, para que vocês também consigam ver. Desse lado da esquerda de vocês, a gente tem a atuação dos países que venceram o conflito, né? A Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a Inglaterra e a França. E do outro lado, a parte da Alemanha que ficou sob o domínio soviético, beleza? Então vamos subir aqui para a gente tentar fechar aqui sobre a Alemanha. Agora a gente vai fazer uma breve explanação sobre a indústria atual, né? Como que a indústria ela está organizada dentro do país, né? Dentro da Alemanha. Um ponto importante, ó, é que essa indústria alemã ela é uma das mais diversificadas do mundo. Ou seja, esse é um ponto assim, muito significativo da indústria na Alemanha.
o país ele consegue atuar e atuar com muita força em praticamente todos os setores industriais que você imaginar, desde o setor de base até o setor de bens de consumo. E desde setores que utilizam tecnologia, digamos assim, mais antiga, até os setores que utilizam tecnologia avançada e mais atual, certo? Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Ela se destaca tanto no setor de siderurgia, de metalurgia, automobilística, química, farmacêutica e vários outros, eletrônicos e por aí vai, tá? E nesses setores ela possui uma série de importantes empresas multinacionais que atuam em vários países e também de conglomerados. Alex, o que seria o conglomerado? O conglomerado, galera, é aquela tipo de empresa que ela é muito conhecida em atuar em um determinado setor, mas ela atua também em outros setores. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você tem a Siemens, né, que é uma indústria alemã. Ela durante muito tempo foi conhecida pela produção de aparelhos eletrônicos, de celulares, a Siemens Mobile, mas ela atua em várias outras áreas, né? Desde máquina de xerox, de raio-x, atua no setor também da agricultura e por aí vai. Ou seja, ela além de ser muito forte no setor em que ela ficou conhecida internacionalmente, ela também atua em vários outros segmentos, tá? Então, na Alemanha, além de ser importante para o seu país, ela também tem um destaque bastante significativo no cenário mundial, tá? Como eu coloquei aqui. E além de ser bem diversificada, a indústria alemã também é bem distribuída. Como assim? Se você andar na região, né, no caso no país, você consegue perceber que independente da região que você esteja, sul, norte, leste, oeste, você vai ver a presença da indústria. Se fizermos aqui um rápido paralelo com o Brasil, por exemplo, a gente percebe que no Brasil nós temos o Sudeste muito forte industrialmente. Mas se nós andarmos em outra região, em outras regiões, essa indústria ela não é tão forte assim. No caso da Alemanha, não. Ela está presente em todas as regiões do país, então ela é bem distribuída. Tá? Ela emprega praticamente 30% da população, trabalha no setor industrial, então daí você percebe a força. Tá? E é graças ao setor que o país apresenta um papel de liderança, não só na economia mundial, por ser a quarta economia do planeta, mas também dentro do continente, levando em consideração que a Alemanha é a maior economia da União Europeia, tá? É o país mais rico da União Europeia, beleza? Aqui do lado eu coloquei algumas reportagens recentes, né, sobre a indústria do país, então depois vocês dêem uma olhadinha para o nosso vídeo não ficar tão longo, beleza? Então vamos lá, subindo aqui agora, vamos para o Reino Unido, tá? Aqui um zoom para a gente perceber melhor. Ponto muito interessante da gente começar destacando é que durante aí muito tempo, né, praticamente desde a Idade Moderna até chegarmos praticamente na Idade Contemporânea, século XVIII e século XIX, o Reino Unido ele vai sempre se configurar como a maior potência econômica mundial, né, dentro desses séculos. Só vai perder, como eu já falei antes, no século XX para os Estados Unidos, na transição entre primeira e segunda revolução industrial. Outro ponto importante é que ele é o pioneiro, né, ele foi quem iniciou o processo de industrialização no mundo, dando aqui um destaque em especial para a Inglaterra. Já já eu vou explicar que Inglaterra não é a mesma coisa que Reino Unido, e isso é importante de vocês lembrarem, tá bom? Aí eu coloquei alguns aspectos aqui que favoreceram esse pioneirismo industrial do Reino Unido, tá bom? Como, por exemplo, a sua política liberal. Então, o Reino Unido foi o primeiro país a adotar, né, as ideias liberalistas e não mais protecionistas, que seria essa, digamos assim, essa ampliação do mercado com outros países, tá?
é onde começa a surgir com mais força essa classe burguesa, né, a burguesia, devido aos grandes lucros, né, do período colonial, do período mercantilista, tá? Ó, o acúmulo de capital no período colonial, levando em consideração que o Reino Unido era dono das maiores quantidades de colônias espalhadas pelo mundo. Então, o lucro em cima da exploração dessas colônias foi bastante significativo para o surgimento da indústria no país, na região, tá? As inovações tecnológicas, levando em consideração que a máquina a vapor foi desenvolvida na região e na época era a maior tecnologia que existia. As importantes reservas de carvão, de ferro, de fontes de energia e de matéria-prima que a região possui, inclusive carvão, que foi responsável pelo surgimento da primeira máquina automática, né? E a disponibilidade, tanto de mão de obra como também de mercado consumidor. Então, esses são alguns fatores que historicamente vão favorecer o desenvolvimento industrial no país, né? No caso, o surgimento da indústria e, consequentemente, esse destaque como maior economia mundial durante esses 2 séculos, 18 e 19, tá bom? Subindo aqui, ó, nós vamos fazer aqui uma breve também análise histórica sobre o país, né? Um dos destaques, como eu já falei anteriormente, é a perda do posto de maior economia para os Estados Unidos no século XX. Existem alguns motivos que faz com que o Reino Unido perca essa primeira posição. Uma delas é o fato de não ter acompanhado os avanços, tá? Não são os abusos, os avanços tecnológicos saindo da primeira para a segunda revolução, ou seja, os Estados Unidos vai criar um motor a combustão, né, que não precisa mais do carvão. Eles criam um motor que tem uma velocidade maior, que tem um desempenho maior e que agora se movimentava pelo petróleo, né? Enquanto a Inglaterra ainda continuou com a máquina a vapor, então ela ficou um pouco para trás do ponto de vista tecnológico da época. E também não conseguiu, diante o seu modelo industrial, acompanhar os ganhos de produtividade que os outros países apresentavam. Alex, como assim? Enquanto a Inglaterra continuava na máquina a vapor e os outros países na máquina a combustão, a quantidade produzida era bem menor quando comparado com esses outros países. Então ela não conseguia mais lucrar no mesmo ritmo que os outros países lucravam. Então isso foi deixando ela para trás. É nesse sentido que a gente precisa entender. Um outro ponto também que vai atrapalhar a economia é a participação dela na guerra, né, nas 2 guerras mundiais. Ela não saiu derrotada, mas ela sofreu grandes danos, levando em consideração que uma parte do conflito aconteceu no seu território. E sem falar ainda que houve a perda de muitas colônias, né? Em um período onde muitas dessas colônias começavam a se tornar independentes. Então houve uma perda bem significativa da quantidade de colônias que o país possuía. Além, claro, de levar em consideração os danos materiais que eu já citei aqui, tá? Atualmente ela representa a 5ª economia mundial, atrás da Alemanha, é a 2ª maior força da Europa, né? Só perde para a Alemanha, como já citei. Mas se mantém, né, como um destaque no cenário da economia mundial desde o período da Guerra Fria, ou seja, desde a Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, que o Reino Unido ganhou um papel de destaque novamente dentro do cenário mundial, né? E é um dos grandes amiguinhos dos Estados Unidos, né? Inclusive apoiou com muita força as intervenções militares realizadas pelos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, tá? Principalmente aí no início do século XXI. Então ela tem esse destaque dentro do cenário mundial, da economia mundial, e é uma das principais parceiras dos Estados Unidos. Ela é membro permanente da ONU, né, do Conselho Geral da ONU, Organização das Nações Unidas,
participa da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que tem filosofia militar, a gente já falou sobre isso antes, e também faz parte do G8, que é o grupo das 8 economias mais fortes do planeta, né? Que se reúnem periodicamente para discutir algumas questões relacionadas à economia e outros assuntos mais. E recentemente efetivou a sua saída da União Europeia, né? Então acredito que vocês sabem, nós tivemos recentemente no início do ano, né, o Brexit, que é o nome dado exatamente a essa saída do Reino Unido do maior bloco econômico que existe no planeta, que é a União Europeia. Então foi um processo que se iniciou em 2016 e que só foi concluído agora, em 2020, marcando aí a saída do Reino Unido da União Europeia. E aqui do lado, para tentar atualizá-los, né, eu coloquei algumas reportagens que basicamente fazem referência a essa saída do Reino Unido em relação à União Europeia. Então tem várias noticiazinhas, depois vocês dêem uma ampliada aí na imagem que vai dar para fazer a leitura. E para a gente finalizar aqui, é importante destacar, galera, que muito cuidado para não fazer uma confusão entre Reino Unido e Inglaterra, né? Aqui a gente tem, ó, aqui do lado, deixa eu puxar aqui, ó, o Reino Unido ele fica exatamente nessa parte aqui. Você percebe que a Europa está embaixo, então ele é uma ilha, né? Ele está separado do continente europeu em si, tá? Então ela é uma ilha. Esse conjunto de ilhas ele é conhecido como Bretanha, ok? Então nós temos a Bretanha, que seria o conjunto de todas essas ilhas aqui. Aí nós temos a Grã-Bretanha. Deixa eu só colocar uma outra cor de caneta aqui para tentar ajudar vocês, né, a entender aqui. Opa, pronto. Então nós temos a Bretanha, que são essas ilhas. Nós temos a Grã-Bretanha, que é a maior ilha da Bretanha. E nós temos o Reino Unido. O Reino Unido, aí eu vou só voltar que é para não atrapalhar. E aí o Reino Unido ele é a junção de 4 países que pertencem à Bretanha, tá bom? Nós temos aqui embaixo, nessa corzinha vermelha aqui, ó. Nós temos o País de Gales. Bem aqui nessa parte amarela a gente tem a Inglaterra. E mais aqui em cima a gente tem a Escócia. E do outro lado, nessa outra ilha aqui que está ao lado, a gente tem a Irlanda do Norte. Então, quando você ouvir falar em Reino Unido, ela é exatamente a junção desses 4 países da Bretanha, tá? País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. Essa parte cinza de baixo é a Irlanda do Sul, que não pertence ao Reino Unido, por questões culturais, religiosas e vários outros aspectos, tá bom? Então, ó, a Bretanha é o conjunto dessas 2 ilhas aqui, né, dessa região toda. A Grã-Bretanha é o conjunto dessa maior ilha, formada por 3 países, Inglaterra, Gales e Escócia. E o Reino Unido, que é o que a gente está conversando, é a junção, a união de 4 países. País de Gales, Inglaterra e Escócia, e aqui do lado a Irlanda do Norte. Aí você já deve ter visto aí em algum lugar essas bandeiras, tá? Então essa bandeira aqui, ó, essa bandeira aqui é a bandeira do Reino Unido. E muitas vezes a galera fala sobre a Inglaterra. Não, a bandeira da Inglaterra é essa, que juntando com a da Escócia, né, fica assim, como vocês estão vendo, essa partezinha aqui de baixo. Aí eu pego essa união, né, mais o da Irlanda, que é essa branca aqui, para formar o do Reino Unido. Alex, não tem a bandeira do País de Gales? Exatamente, não tem. Existem uma série de fatores históricos, a própria adoção, né, do Reino Unido posteriormente, que não deixa utilizar essa do País de Gales.
Então hoje a do Reino Unido é conhecida nesse formatozinho aqui embaixo, beleza? Que é a união da bandeira da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda do Norte. Porém, o País de Gales também faz parte, mesmo não estando aí na bandeira, beleza? Aí vamos finalizar, né? Que já está ficando longa aqui a nossa aula. É importante destacar, galera, que o Reino Unido, formado por esses países, deixa eu voltar para o amarelo, tá? Que o Reino Unido, composto por esses 4 países, eles apresentam grandes diferenças econômicas e também industriais, tá? Então, dentro do Reino Unido nós temos regiões mais desenvolvidas, tanto industrialmente como economicamente falando, e outras menos desenvolvidas. Então, dá para perceber essa divergência, ok? Então, algumas regiões se concentram mais na indústria um pouco mais atrasada, lá da primeira revolução industrial ainda, como seria a indústria têxtil e a siderúrgica. E essas indústrias, essas atividades, elas se encontram principalmente nas áreas onde ficam as reservas de carvão do país. Então, em áreas próximas, né, dessas reservas, é muito comum essa indústria mais atrasada. Já existem outras regiões que têm a indústria mais avançada, como a indústria aeronáutica, eletrônica, automobilística. E aí essa indústria ela se desenvolve mais ao sul, tá? No caso aí da Inglaterra, que seria lá no estado de Bristol, né? Na província de Bristol. E outro destaque também é a Escócia, mais precisamente em Glasgow, tá? Que também se destaca muito pela essa indústria de alta tecnologia. No país também se desenvolveu o setor petroquímico, né, historicamente falando, o de gás natural e também de energia nuclear, levando em consideração que a maior parte da energia gerada no Reino Unido depende da energia nuclear, que representa mais de 20% da sua matriz energética. Um destaque aqui que a gente não pode deixar de fazer é Londres, né? Londres, que foi aí a primeira a se destacar industrialmente falando, né? Ela é, sem a menor sombra de dúvida, a maior concentração industrial e também de população que existe no Reino Unido. É onde ficam as sedes dos principais bancos mundiais e também a principal porta de entrada para o investimento estrangeiro, investimento esse que vem principalmente dos Estados Unidos. Então Londres é como se fosse São Paulo aqui no Brasil, né? É a capital, tem o maior destaque econômico, o principal centro financeiro, né, do país, etc, etc. Tá bom, galera? Então, gente, é basicamente esse material que a gente tinha que trabalhar hoje. Fazer essa referência entre a Alemanha e também o Reino Unido, tá? Então tem muita coisinha aí muito bacana, eu atualizei, né? Para que ficasse assim uma fala bem recente. As próprias notícias que eu trouxe aí no material são de 1, 2, 3 dias atrás, então aproveite o material, dê uma estudada, é um conteúdo muito bom para Enem, tá bom? Então é muito importante que vocês conheçam um pouco da realidade dessas potências econômicas para também perceber o cenário mundial, né? Basicamente entender como que funciona essa economia e a influência política desses países no mundo, tá bom? Desde já aqui, galera, fica o meu abraço grande, obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê numa próxima aula, né? Onde a gente vai falar sobre a França e o Japão, tá bom? Que Deus os abençoe, vocês, a família de vocês, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai, tá? Tchau, tchau, um cheiro no oi e até a próxima aula. Valeu!